Amém, amém. Vai, Gui, quer te ouvir, nego? Então vamos lá. Primeiro sobre o meu desfrute, né? De ontem. Eu fiquei uma semana longe da Miriam e foi muito ruim, porque eu fiquei lá finalizando o apartamento. Deu errado a pintura, viu, Kerley? Eles bombaram a pintura lá. Aí agora vai ter que acontecer outras coisas. Mas sobre o desfrute, eu cheguei ontem bem de madrugada aqui. E aí dormi, aí eu tinha falado, né? Amanhã eu vou ficar só com você e com Sofia. E de fato, ontem eu não fiz nada. Ontem eu não peguei telefone, computador, nada. Ontem eu fiquei literalmente por conta das duas. Então, esse foi o meu desfrute de ontem, né? O meu pecado de ontem. O pecado de ontem é murmurar. A gente passa por determinadas situações que a gente questiona, né? Foi só, meu Deus, por que que você tá permitindo passar isso, né? E aí, por mais que a gente pergunte, a gente está questionando o momento que Deus está fazendo a gente passar, fazendo a gente viver, né? As pessoas têm mania de falar, o inimigo, o inimigo, o inimigo. Eu sempre prefiro acreditar que é a vontade de Deus para que eu aprenda alguma coisa. Mas, então, é isso, sabe? Meu pecado de ontem eu acho que foi questionar a vontade de Deus sobre minha vida. Tenho algum aprendizado nisso aí. Quem que eu honrei ontem? Ontem eu honrei Miriam e Sofia, né? Fiquei com elas, atenção máxima. Então foi isso. Governo dia de ontem. Governo dia de ontem é 4 barras de chocolate, eu não comi nenhuma grama. Que tem aqui que eu comprei as barras de chocolate para fazer um bolo. E eu comprei essa barra de chocolate antes de eu viajar para Belo Horizonte e até hoje as barras estão vivas aqui. Meu posicionamento de hoje é exatamente: tô aqui posicionado, gravo ao Five Talks e de noite eu vou pra igreja, né? Porque agora eu tô em Viçosa. Então aqui o cronograma é diferente de Belo Horizonte. Então de manhã não tem culto, vai ser à noite. Então meu posicionamento é de noite estar lá na igreja para buscar o Senhor com a minha família. É isso. Sobre Dois Reis, eu percebi que é um texto de fé, né? Porque em várias situações lá no texto de 2 Reis 4 fala sobre fazer alguma coisa acreditando que vai dar certo. É, é, Na linha mesmo de não me questiona, né? Por exemplo, pega o cajado, vai e não fala com ninguém e toca lá que seu filho vai voltar, né? É, e aí vai, faz sem questionar, sem fazendo literalmente a instrução e não acontece. E apenas acontece o retorno e fala assim, não deu certo. E aí Eliseu vai lá e faz a criança voltar, né? Então no final das contas, não era que a mãe ir com o cajado até a criança lá e, e tocar o cajado ia acontecer. Era sobre testar a fé daquela mãe para saber se aquela mãe realmente acreditava que aquilo ali ia funcionar, né? Se ela não ia desviar, se ela não ia fazer alguma coisa ali que testasse, que tirasse a crença dela. Então, ó, a mesma coisa na situação da vasilha de azeite, né? Eu tenho só essa vasilha de azeite. Vai lá, divide o azeite, vende e vive com o resto que sobrar. É sobre fé e obediência. Eu não questionei. Eu simplesmente fui lá, acreditei, fiz e segui. Então é sobre isso. Eu entendi que esse texto é sobre fé e obediência. Porque você tem que crer e obedecer de forma quase que cega, né? E eu falo cega porque quando você obedece com questionamento, você não está obedecendo, você está cumprindo só uma proforma ali, mas você não acredita dentro de você, porque se você questiona é porque você não tem 100% de certeza. Então foi isso que eu percebi nesse texto de 2 Reis 4 aí. Já em Provérbios, nós temos aqui o Provérbios 8 no 24, 8 e o 9, é uma coisa só. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas.
os planos perversos do insensato são pecado, e o zombador é detestável a todos, né? É, quem maquina o mal, a gente pode ter isso como aquele que faz um plano para representar alguma coisa ou alguém que não é legítimo, digamos assim. E isso é uma coisa muito ruim. A gente tem aí, por exemplo, é impossível de não trazer, né? Olha a situação que o nosso governo tá, né? Os poderes eles são feitos para um entrar em guerra com o outro o tempo inteiro para exatamente criar o equilíbrio. Porque se tá todo mundo em harmonia, como eles falam, né? Ah, os poderes estão em harmonia. Eles estão aprontando alguma coisa para ferrar alguém. Porque um tá suportando o outro para fazer coisas erradas. Eles foram feitos para se questionar. Por isso são três poderes. E a gente tem a situação aí de pessoas que elas, de forma intencional, elas estão projetando o mal e executando o mal, né? E, e aí nós temos, né, os planos perversos e insensatos são um pecado. E o zombador é detestável a todos. Então, olha só, nós temos aí diversos planos de blindagem de pessoas que são questionáveis, e essas pessoas, e esses que estão planejando e executando, eles ainda estão zombando das pessoas que são vítimas e não têm poder nenhum de reação. Então, nós temos um exemplo muito prático que é o governo brasileiro em todas as suas esferas, ele é literalmente um zombador. Então é isso aí que eu tenho para multiplicar no dia de hoje. Vai lá, Claudão. Rapaz, você arrebentou aí agora, hein? O meu sermão já estava pronto, mas eu não vou trocar ele não. Vou deixar isso aí para quarta-feira. Fé e obediência.